Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, ciências, né? Vamos continuar aí o capítulo onde a gente já iniciou, né? Falando sobre os biomas brasileiros. Então hoje nós vamos ver os dois últimos biomas brasileiros, certo? Que a gente começou a estudar. Foram 6, hoje nós vamos estudar os dois últimos, que é o Pantanal e Pampa. Bom, a continuação do capítulo vai ser página 15 e 16, certo? Então, peguem aí a apostila para acompanhar aí direitinho nossa aula, tá bom? Bom, iniciando aí falando sobre o Pantanal. Onde fica o Pantanal? Então, vamos dar uma olhadinha aí no mapa, né, de vocês. Tá mostrando aí uma partezinha verde, tá certo? Que é onde se localiza, onde fica, né, o Pantanal no Brasil, aí, brasileiro. Então, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil, que é onde se localiza o Pantanal. Nós temos aí ao lado um animal que é bem característico desse bioma do Pantanal, que é o jacaré de papo amarelo. Então, ele é encontrado em todo o Pantanal e pode chegar até 3 metros de comprimento. Tá aí o jacaré, né? Bem conhecido da gente, assim, por ver nos livros. Sempre que fala do bioma Pantanal, a gente tá vendo o jacaré lá como um dos principais animais, que é característico desse bioma, né? Dando continuidade, nós vamos agora ver as características desse bioma. Esse bioma também se caracteriza pela existência de 2 períodos bem distintos: o período das cheias e o período das secas. Durante as chuvas, os rios enchem e alagam grandes áreas planas, fertilizando o solo. Para fugir da cheia, os animais vão para as regiões mais altas. Na estação seca, os campos e as lagoas secam e os rios que permanecem. O Pantanal apresenta grande diversidade de plantas e animais, como onça-pintada, jacarés de papo amarelo, garças, araras azuis e tuiuius. Como apresenta uma grande quantidade de rios e áreas alagadas, a biodiversidade de peixes é grande no Pantanal. As áreas alagadas do Pantanal recebem uma grande quantidade de aves, que fazem ninhos nas árvores e se reproduzem. Então, está mostrando para vocês aí a característica desse bioma do Pantanal, é isso? Que ele se caracteriza principalmente por 2 períodos que são bem distintos, não é isso? O período de seca e o período de cheia, né? Se caracteriza também por ter uma grande biodiversidade, principalmente marinha, e uma grande quantidade de peixes, não é isso? E também de plantas e de outros animais, né? Temos aí exemplos que ele citou para vocês, de animais que é característica desse bioma, né? Então, onça-pintada, jacaré, novamente aí falando, jacaré de papo amarelo, araras azuis, garças. Então, nós temos aí uma grande variedade, né? Na área alagada do Pantanal, recebe uma grande quantidade de aves que fazem ninho nas árvores e se reproduzem. É isso? Dando continuidade, ele fala sobre a ameaça. Então, ameaças. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Para continuar assim, é preciso que não ocorram desmatamentos, pesca em excesso e caça de animais silvestres. Além disso, é fundamental preservar as nascentes dos rios que chegam ao Pantanal
e proteger a água da poluição dos agrotóxicos e do esgoto. Então, gente, aí é fundamental, né, para preservar o Pantanal, que é esse bioma brasileiro aí, né, um dos biomas brasileiros, é a gente continuar, né, sem desmatar, né, sem fazer a pesca em excesso, sem a caça de animais silvestres. Assim a gente vai poder preservar esse nosso bioma tão rico em grande biodiversidade. É isso? Aqui ao lado, como vocês já estão fazendo, né, em todas as nossas aulas, vocês vão colar a foto do ser vivo que está no material de apoio e que pode ser encontrado nesse bioma. Então, dando continuidade, vocês vão novamente pegar um dos animais que está lá, né, no material de apoio, e vai colar aqui nesse espaço um que é característica desse bioma. Qual é o bioma? Pantanal, tá certo? Dando continuidade, agora nós vamos falar do nosso último aí, bioma brasileiro, que é o Pampa. Onde fica o Pampa? Então, vamos dar uma olhadinha novamente aí no mapa do Brasil, para vocês saberem onde se localiza, onde está localizado, né, esse bioma no Brasil. Então, ó, finalzinho lá, vocês vão ver que tem uma partezinha verdezinha, claro, né? Então, ó, é o menor bioma do Brasil e ocorre principalmente na região sul do país. Também se estende pelo Uruguai e pela Argentina. Características desse bioma. A paisagem da maior parte desse bioma é formada por uma área plana, coberta de capim e arbustos de diversas espécies. Próximo aos rios, costuma existir uma concentração de árvores maiores, que formam pequenas florestas. A temperatura média é baixa e no inverno recebe ventos gelados e fortes. Existem várias espécies de plantas rasteiras e animais, como veados campeiro, emas e corujas buraqueiras. Então, gente, uma característica desse bioma é por ele ter um clima, uma temperatura média e baixa, né? Então, é frio, certo? No inverno recebe vento muito gelado e forte. Então, é um bioma aí, o mais frio aí, né, gente? Até porque a gente observando aí no mapa do Brasil, onde ele se localiza, a gente percebe que ele já está lá no sul, né? Então, é onde fica a parte mais fria, onde a luz do sol não bate lá com tanta intensidade. Por isso que a gente viu que é por isso que muda, né? O clima. Dando continuidade, nós temos aí onde ele mostra para vocês a ameaça desse bioma. Então, vamos lá. Ameaças. A agricultura e a quantidade excessiva de animais na criação de gado são algumas das principais ameaças a esse bioma. Em diversas áreas, o solo se tornou parecido com o de deserto em razão do mau uso. Então, ficou parecido com o do deserto por quê? Foi arrancado, né, as árvores que ali estavam, né, e ficou deserto, né, em razão do mau uso. As pessoas, o ser humano, né, quem faz esse mau uso desse bioma. Mostrando aí para vocês, nós temos aí um animal que é chamado graxaim. É um animal comum no Pampa, né? E se alimenta de insetos, roedores e frutos. Nós temos outro aí mostrando para vocês, que é o veado campeiro. É um animal que vive em pequenos grupos. E temos também aí na imagem uma espécie de capim, que é comum no Pampa, né? Por ser mais comum plantas rasteiras, né? Espécie de capim comum no Pampa, suas plumas são aglomerados de flores onde se formam as sementes, certo? Aqui novamente tem um espaço para vocês colar, né,
a foto do ser vivo, que pode ser tanto um animal como uma planta, né? Que é característico, que é encontrado nesse bioma, tá certo? Então, vocês, é o último aí, vocês iriam colar na apostila de vocês. E aqui a gente finaliza o nosso capítulo aí de ciências, né? O conteúdo. E agora nós vamos para as atividades, né? Certo? Na atividade, na página 17, nós temos a primeira questão, que é o lápis na mão, certo? Eu vou começar resolvendo com vocês, vou explicar e vocês vão fazendo aí em casa, tá bom? Então, na primeira questão, diz o seguinte: observe novamente o mapa dos biomas brasileiros, na página 10. Depois, responda às questões a seguir. Então, na página 10, ele pede para que vocês observem novamente o mapa dos biomas, que é esse mapa aqui, tá certo? Então, ele pede para vocês observarem para que vocês possam responder aí as letras, certo? Na letra A, ele diz: qual é o bioma que se localiza na região onde você vive? Então, Tia já colocou aí para vocês, mostrando, porque a gente também já falou, quando eu expliquei esse bioma para vocês, eu falei que era o bioma aqui da nossa região, né? Que é a Caatinga, não é isso? É um bioma que é exclusivo aqui, né? Esse do Brasil, certo? Então, vocês vão colocar aí na letra A, Caatinga. Na letra B, diz o seguinte: o mapa não mostra as áreas dos biomas ocupados por cidades, plantações e outras atividades humanas. No lugar onde você mora, existem áreas de vegetação preservadas? Essa daí eu deixei para que vocês pesquisem, façam uma pesquisa aí. Tem lugar aqui onde a gente vive que é preservado? Mesmo que você não encontre aqui no Brejo, mas com certeza próximo daqui vai ter áreas preservadas, certo? Se você pesquisar, você vai encontrar. Então, dá exemplo aqui. Se não for aqui mesmo do Brejo, você pode falar de uma cidade próxima que tem uma área que é preservada. O que é uma área preservada? Que você não pode entrar lá e retirar alguma planta, um animal, tá certo? É preservado, então é protegido. No caso aqui é pelo IBAMA, tá certo? Então ele faz essa proteção para que as pessoas não degradem aquela área, tá certo? É protegida. Então pesquisem aí. Com certeza vocês vão encontrar. Aqui no Brejo pode não ter, mas próximo daqui vocês vão encontrar. Dá uma pesquisada aí e coloca o local mais próximo onde você encontrar, que é uma área preservada, tá bom? Então, vou deixar aí para que vocês façam a pesquisa. Na segunda questão, diz assim: você se lembra da conversa entre Lúcia e sua mãe? Lá no início do capítulo, nós falamos, não foi? Lá na apostila, tinha uma conversa no WhatsApp, de um celular, entre Lúcia e sua mãe. Não é isso? A mãe estava viajando e estava conversando com ela, né? Através das redes sociais aí do WhatsApp. Então, reproduzida no início do capítulo, vocês lembram? Então, a mãe dela trabalha viajando pelo Brasil. Observe no mapa os lugares por onde ela já passou. Em seguida, destaque as imagens dos biomas enviados pela mãe de Lúcia que estão no material de apoio e colhe-as no mapa perto do lugar em que elas foram registradas. Depois, escreva o nome do bioma correspondente a cada uma delas. Então, vocês vão lá no material de apoio, né? Destacar lá, certo? As imagens, para que vocês possam fazer essa questão aqui, tá bom? Essa questão, ela tem um mapa. Vou mostrar aqui para vocês, explicar direitinho como é que vocês vão resolver. Se vocês prestarem atenção, nós temos aqui o número 1. Vamos lá nos biomas em que a gente estudou. O número 1 lá, essa partezinha aqui, representa qual bioma?
se vocês olhar, cada bioma que a gente estudou, onde se localiza esse bioma está colorido, certo? Então, qual é o nome desse bioma? Então, você vai colocar o nome do bioma aqui nesse espaço, certo? E vamos colocar a imagenzinha lá do material de apoio, colar aqui nessa parte. A 2, da mesma forma, você vai olhar lá dos biomas que a gente estudou. Qual é o 2? Onde é que fica esse aqui? Lá no mapa. Você vai olhar que o mapazinho está colorido essa parte. Então, que bioma é esse? Então, você vai aqui no número 2, coloca o nome do bioma. E aqui você vai colar a figurazinha que está no material de apoio, certo? Da mesma forma, o terceiro. Então, tá aqui o número 3, certo? Vai lá nos biomas, procura, pesquisa na apostila, vê qual é o bioma. Tem essa partezinha aqui colorida no mapa, vai dando uma olhadinha. Você descobre o nome do bioma, certo? Então, você vai colocar aqui no número 3 o nome do bioma e vai colocar a imagem, tá bom? Do mesmo jeito, o número 4, vai lá no conteúdo que a gente estudou, onde mostra os biomas, verifica qual é o bioma que está localizado nessa parte aqui do mapa. Coloca o nome e depois a imagem desse bioma, tá certo? Depois, mesma coisa, número 5, que bioma é esse que fica nessa parte aqui do Brasil? Vai lá, pesquisa, coloca o nome e a imagem. Do mesmo jeito, número 6, que bioma é esse, né? Que a gente acabou de estudar. Então, vamos lá, coloque o nome dele aqui e a imagem, tá bom? Então, essa atividade é fácil, aí dá para vocês observarem direitinho. Lembrando que aí nós estamos falando só dos biomas brasileiros, certo? Aí é do mapa do Brasil, certo? Então, vocês vão aí fazer. Qualquer dúvida dessa atividade, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar à disposição para ajudar, tá bom? Então, além dessa atividade, nós vamos ter outras, tá bom? A agenda vai ser páginas 17 e 18 da apostila e o caderno de atividades, páginas 56 e 57. As aulas anteriores, eu estava pedindo para vocês pesquisar sobre o bioma, né? E mandar alguma característica, animais para mim de cada bioma que a gente vinha estudando. E eu quero agradecer a participação. Recebi muito trabalho, ó, caprichado. Que a Joyce ficou orgulhosa dos trabalhos de vocês. Parabéns, continuem assim, estudando, se dedicando. Logo, logo nós vamos estar juntos, né, na sala de aula, poder ter esse contato mais próximo. Enquanto isso, a gente vai conversando através das redes sociais, não é isso? Vamos ter também nossa semana de prova. A prova de ciências também tá bem facilzinho. Já colocamos o cronograma, né? Aí da prova, vocês vão dar uma estudadinha no capítulo e vocês vão ver que tá bem facilzinho, tá bom? Dá uma revisada, faz uma leitura. O que eu explorei mais é a característica de cada bioma, certo? Nada que não esteja na apostila, que a gente não falou aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, ó, bom desempenho, bons estudos. E esses 2 biomas eu não estou passando para vocês pesquisarem aí devido já ter muitas atividades. Por que eu não tinha passado a atividade da apostila? Porque eu só podia passar quando eu explicasse todos os biomas. Porque as questões elas iam pedir características de todos os biomas. Então, não tinha como eu passar antes sem ver o conteúdo completo, certo? Então, como tem muita atividade, eu não coloquei aí para vocês continuar com o álbum. Mas quem quiser pode fazer e deve fazer, porque só faltou 2 biomas, né? Então, para não superlotar, e como é uma semana de prova, eu não quis preencher demais vocês, tá bom? Mas também essas atividades vão fazendo com calma, vão fazer a prova primeiro, tá certo? Vê a aula, depois faz a prova, faz direitinho, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.